Olá pessoal, meu nome é Regis, sou professor de História de vocês do EJA 3. Hoje a gente vai começar uma sequência de assuntos bem interessante, né? De povos que viveram numa região chamada Mesopotâmia, tá certo? Então é legal que só esse assunto, você vai gostar, tá certo? Mas antes, um aviso, tá certo? Quando você estiver visualizando esta aula, o ideal é que o quê, celular fique no modo deitado. Só fechar aqui para melhorar para gente. Fique no modo o que? Deitado, tá certo? Sempre eu dou um tempo para quem quiser dar um pause, né? Copiar esse aí, tá certo? Esse esquemazinho que eu faço. Sempre eu faço um esquema, mas lembrando, o que realmente você tem que fazer é os exercícios. Você assiste a videoaula, se der de boa, você copia os exercícios, ou o conteúdo aqui, mas tudo que eu falar, tudo que eu escrevi aqui, vai estar lá na plataforma lá das atividades, tá certo? Quando você entra, a primeira coisa que tem é o link para você assistir essa videoaula. Logo abaixo tem um textozinho, que é onde tem tudo que eu falei nessa videoaula. E depois tem as atividades. Lembrando, né, quando você entra lá na plataforma de História, tá certo? Tem 3 partes. A primeira parte é o link, onde você vai clicar no link e assistir a aula de Geografia, esta aqui. Embaixo tem o textozinho. Se você assistiu a aula, né, e entendeu, não tem necessidade de ler aquele texto, tá certo? Mas se você assistiu, quer ler mais, tá lá. E abaixo, na terceira parte, tem o que? As atividades. São perguntas que você pode responder ou com auxílio daquele texto, ou com o que você escutou na videoaula. Dá certo do mesmo jeito. O importante é você fazer a atividade e enviar para o professor no grupo do EJA 3, né? Sempre a partir das 6h30 da noite. 6h30 da noite, sempre estará lá os professores, pronto para ajudar todos vocês. Mas vamos deixar de conversa, vamos trabalhar, vamos conhecer um pouquinho da Mesopotâmia. Você vai ver que a aula de hoje é bem tranquila, tá certo? Não é que depois vai ficar complicado, não, mas hoje é bem tranquilo mesmo, tá certo? Então, a primeira coisa é a gente entender o que é que significa essa palavra Mesopotâmia, tá certo? A palavra Mesopotâmia vem do grego, que significa terra entre rios, tá certo? Então você já percebe, terra entre rios é bom morar perto do rio, porque tem água, né? Água para beber, água para você irrigar para as plantas, tá certo? Normalmente é o ideal. Então, já tá aí uma dica, né? A Mesopotâmia é terra entre rios. Mas que rios, né? São 2 rios bastante famosos nessa região. O rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Então, o que a gente já conversou? Que Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. E que rios são esses, hein, Regis? São o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Regis, mas tudo bem, já entendi que Mesopotâmia é terra entre rios, né? Esses rios é o rio Tigre e o rio Eufrates, mas onde é que fica, né, essa tal de Mesopotâmia? É numa área do mundo chamada o quê? Oriente Médio. Esse Oriente Médio, ele vai ficar exatamente entre a África, entre a Ásia e entre a África, tá certo? É uma regiãozinha lá de encontro, né, desses continentes, tá certo? Você ainda vai aprender os 6 continentes que existem na Terra. Mas já adiantando, América, Ásia, Europa, África, Oceania e Antártica, tá certo? Bom, o Oriente Médio vai ficar exatamente entre a África, entre a Ásia, né, e a Europa, tá certo? Agora vejam o interessante, tá certo? Que o rio Tigre e Eufrates, né, ele vai passar por toda essa região da Síria, do Iraque, pega um pouquinho do Kuwait, mas a maior parte dele, da população que viveu no que a gente chama de Mesopotâmia, hoje é o chamado que? Iraque, tá certo? Então, hoje, se você procurar no mundo, não existe mais esse país, essa região Mesopotâmia. Essa região hoje
no mundo é chamado o quê? De Iraque, tá certo? Então, quando você ouvir na televisão falar sobre o Iraque, infelizmente, normalmente você fica tendo notícias sobre guerra nessa região. É a região da Mesopotâmia, a região onde está dois grandes rios, né, o rio Tigre e o rio que? Eufrates, tá certo? Um pouquinho, né, sobre aqui a Mesopotâmia. É uma região quente e seca, tá certo? Ou seja, calor e não chove. Mas calor não é calor, mas tem região que é quente e úmida, é quente e chove muito. Muito. Vou dar um exemplo, a região amazônica, ela é quente e úmida, é um calor tremendo, mas quase que diariamente chove. Chove, o calor vem e evapora tudo. Aqui na Mesopotâmia, não. Ela é quente e seco. Quente o negócio lá, pegando fogo, tá certo? Agora, o que vai interessar pra gente, né? Nós vamos estudar vários povos que estudaram, desculpe, aqui nessa região, aqui na região da Mesopotâmia, tá certo? Que cada um desses povos tiveram contribuições que a gente utiliza no dia a dia da gente. Assim, foram esses caras que inventaram. Você vai ver, muitas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, surgiram aqui na região da Mesopotâmia através desses povos. Nós tivemos os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, né? São exatamente assuntos, né, das nossas próximas aulas. Hoje a gente vai só conhecer um pouquinho para você se acostumar com a Mesopotâmia, tá certo? Então, repetindo, para não esquecer nunca, para você fazer o exercício, ó, de vez, tá certo? Ó, Mesopotâmia, terra entre rios. Que rios são esses? Rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região hoje, não é, nós vamos chamar ela de quê? De Iraque. A região da Mesopotâmia não existe mais, tá certo? Uma região de clima quente e seco, tá certo? Aonde a gente vai estudar principalmente as várias contribuições, né, dos sumérios, dos acádios, dos amoritas, dos assírios e dos caldeus. A gente pode achar isso uma coisa distante, não tem nada a ver, mas você vai ver que muita coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia foram contribuições dos povos da Mesopotâmia. Régio, que povos são esses? Eita, estou repetindo tanto, acho que tem uma questão sobre isso. São os sumérios, são os acádios, são os amoritas, são os assírios e são os caldeus. Mais um pouquinho aqui de Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, a economia não poderia ser diferente naquela época, não tinha tido a Revolução Industrial ainda, era baseado o quê? Na agricultura. A agricultura significa o cultivo, né, de determinados produtos, né? Cada região vai ter um produto, né, que se destaca. Aqui na região da Mesopotâmia, o linho, a lentilha, o trigo, o gergelim e a cevada. Eles eram bastante cultivados. Lógico que aqueles outros gêneros alimentícios também eram cultivados, mas principalmente esses, na região da Mesopotâmia. Vamos lá fixar? Linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada eram os principais produtos agrícolas daquela região da Mesopotâmia. Eles praticavam também a pecuária. A pecuária é a criação de animais. O grande problema quando fala pecuária, as pessoas só pensam em boi. Não, pecuária é criação de animais. Uma das pecuárias é a pecuária bovina, uma das que mais se destaca. No Brasil, a pecuária bovina é top, tá certo? Mas vamos lá. Eu criava ovelhas, principalmente para a obtenção da lã, cabras, as vacas para a obtenção do leite e seus derivados, né? A gente sabe, né? Existe aquele ditado, né? Que do boi se aproveita tudo, até o chifre, né? E não deixa de ser verdade, né? Os chamados derivados. As mulas e bois para tração, né? E para o arado no campo.
né? Hoje existe um maquinário moderno, mas antigamente não tinha isso, né? Você tinha que usar a força animal, tá certo? Então você usava principalmente das mulas e do bois para o transporte e a tração e arado no campo. Entre essas plantações, pessoal, existiam pequenas áreas onde era cultivado quem? Alguns legumes e algumas hortaliças, tá certo? Região essa, pessoal, como a gente vai ver quando a gente vai estudando os povos, de grande destaque, de grande contribuição, né, em descobertas científicas, descoberta de objetos que a gente utiliza no nosso cotidiano. Vem tudo dessa região da Mesopotâmia. Mesopotâmia que hoje não existe. A gente vai ser mais ou menos aonde? Na região do Iraque, uma região onde existem grandes conflitos armados até hoje. Aqui também na região da Síria tem conflitos armados, tá certo? Então vejam, uma região próspera, né, com um grande desenvolvimento que existiu hoje, né, uma região bastante confusa, tá certo? Por disputas, né, territoriais, disputas religiosas, né? E há muitos anos atrás, né, foi um espetáculo. Então, repetindo, o que é que a gente vai conhecer aqui dessa região chamada Mesopotâmia? As contribuições, desculpem, dos sumérios, dos acádios, dos amoritas, dos assírios e dos caldeus, tá certo? O que é que você vai fazer agora? Disse que hoje era bem curtinho, bem tranquilo, né? Você vai fazer as atividades. Terminando a atividade, você manda lá para o grupo do EJA 3, né? Sempre do horário da noite, onde os professores vão estar lá de braço aberto para receber vocês, tá certo? O que é que eu quero de vocês? Que vocês façam as atividades. Teve dúvida? Assiste o vídeo de novo. Não quer assistir o vídeo? Tá lá tudo escrito debaixo do link, tá ok? Então, a gente se encontra na próxima semana para falar de quem? Para falar pelo menos de 3 aqui, dos sumérios, dos acádios e dos amoritas, tá certo? Combinado assim? Ou eu falo logo de tudinho? Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Assiste a próxima aula que você descobre como é que a gente vai fazer. Tchau e até a próxima semana, meus queridos alunos do EJA 3. Tamo juntos!